Muito bem, meu bom dia a você que está ouvindo, a você que está na sala e que está disposto a ouvir mais este áudio, a se conhecer um pouco melhor, partindo das reflexões que nós temos trazido em torno da psicologia. O meu abraço a você, fique à vontade e vamos então refletir um pouquinho. Hoje nós vamos falar a respeito dos fatores de desequilíbrio. Os fatores de desequilíbrio. Quais são os fatores que normalmente acabam nos desequilibrando? Nós vamos falar sobre alguns fatores. E principalmente, nós vamos fazer uma reflexão hoje a respeito do amor possessivo, né? Do amor acelvajado, né? Do amor que se impõe. Nós vamos refletir alguma coisa em torno disso também. E vamos começar refletindo que o nosso bem-estar, a nossa saúde, ela depende a princípio de 3 pontos que são muito importantes. O primeiro ponto é o ajustamento socioeconômico. O ajustamento socioeconômico. O segundo ponto, equilíbrio mental. E o terceiro ponto, harmonia orgânica. Então, o nosso equilíbrio, nosso bem-estar, a princípio, ele está condicionado a esses 3 pontos, a esses 3 pilares, né? O equilíbrio mental, a harmonia orgânica e o ajustamento socioeconômico. Sempre quando um desses elementos deixa de existir, o ajustamento de um desses elementos, nós podemos considerar que a saúde ela cedeu lugar à perturbação, à desarmonia, né? Que pode afetar qualquer área do nosso conjunto psicofísico, do nosso conjunto psíquico-orgânico, né? Então nós vemos, por exemplo, uma pessoa que está com problemas financeiros, está com problemas profissionais, muitas vezes começa a desencadear problemas emocionais. Começa a desencadear dificuldades na sua vida como um todo. Ou, em outro ponto, a pessoa que está com a área profissional bem ajustada, mas está com algum conflito íntimo na área emocional, algum conflito existencial, autoestima, também pode vivenciar esse desequilíbrio expandindo-se para a sua vida como um todo e começa a prejudicar, às vezes, o corpo, começa a prejudicar o ajustamento na sociedade, né, inclusive na parte profissional. E, por outro lado, um terceiro ponto, a harmonia orgânica. Muitas vezes o equilíbrio mental está existindo, o ajustamento socioeconômico está existindo, mas o organismo está com dificuldades. Uma doença que surgiu, um problema sério que está tratando, tudo mais, pode começar a causar dificuldades na área emocional e também no ajustamento socioeconômico. Então vocês vejam que esses 3 pilares, eles sustentam a nossa harmonia pessoal, né, da nossa existência. E quando um deles deixa de existir, se nós não cuidamos de desfazer esse mal, de melhorar, de ajustar nesse ponto, ele acaba contaminando os outros. Por isso que problemas pessoais cultivados, problemas íntimos, problemas psicológicos cultivados, eles acabam crescendo e acabam alcançando outras áreas da nossa vida, né? Por isso que é bom a gente tratar enquanto eles ainda estão menores, para que não se enraizem em outros setores. Essa é uma primeira reflexão que a gente pode fazer, né? Bom, acima de tudo está a nossa mente, né? Acima de tudo está a nossa mente. E a energia mental que é irradiada, né, que alimenta todo o equipamento nervoso, o sistema nervoso, né? Então, acima de tudo, a ascendência mental
sobre o nosso corpo, né? Ascendência mental sobre o nosso sistema nervoso, e qualquer problema nos conceitos que a gente traz a nível mental, os pensamentos que a gente cria, como nós estamos vendo mentalmente a nossa vida, né? Nós acabamos criando, podemos criar distonias no nosso sistema nervoso, né? Produzindo também um desequilíbrio no campo físico, favorecendo o aparecimento de determinadas doenças, né? Através justamente do desconcerto mental, que se transforma num desconcerto energético, né? A nossa mente, ela envia energia para o corpo, e conforme está a nossa mente, vai haver um desconcerto dessa energia que vai gerar um problema de ordem física, inclusive, né? Podendo surgir as várias doenças que nós conhecemos. Muitas vezes, a pessoa ela pode até se mostrar saudável, aparentemente, mas internamente ela vive um processo degenerativo. Nós olhamos para a pessoa e vemos, puxa, a pessoa está saudável, fisicamente, mas internamente ela está vivendo um processo degenerativo. Ela aparenta uma saúde, porque ela não apresenta sintomas, né? Não apresenta sintomas, sinais de que ela está doente. Muitas vezes a mente da pessoa, os conceitos que ela está trazendo, a atitude mental dela frente à vida já está de uma forma negativa, já está de uma forma patológica, vamos dizer assim. Só que isso não se manifestou ainda para as pessoas que estão ao redor. Então elas observam como se a pessoa estivesse saudável, mas no íntimo ela já está vivendo uma doença, no caso, um desequilíbrio interno, e que pode vir, se não tratado, né, se não entendido, compreendido e desfeito esse desequilíbrio interno, isso pode se transformar num desequilíbrio externo, no sentido do corpo, né, causando aí sintomas que venham a demonstrar então a doença que já estava existindo internamente. Então, de alguma forma, nós somos escravos da nossa mente, né? De alguma forma, nós vivemos no mundo que nós criamos para nós, em termos mentais. Cada criatura vai ser chamado a viver num ambiente que cria para si mesmo, a princípio internamente, né? O seu mundo interno. Se nós conservamos pensamentos tristes, desânimos, tristezas, desconfianças, agressividades, se nós conservamos a descrença em nós, nas pessoas, nós vamos ser chamados a viver e a conviver nesse ambiente que nós criamos para nós mesmos, né? Por isso que nós temos que aquilatar o tipo de pensamento que nós criamos ou que nós mantemos, porque conforme o que nós criamos no nosso íntimo, é com o que nós vamos passar a conviver dentro de nós. E gerando então uma prisão interna, né, cheia de bloqueios, cheia de inibições, de dificuldades variadas, no modo negativo de ver a vida, né? A questão de enxergar as pessoas sempre como inimigos, as pessoas sempre como pessoas que estão tentando tirar vantagem de alguma coisa. Muitas vezes é a nossa visão distorcida, né? Que poderia ser mais positiva, poderia ver, confiar mais, poderia ver mais o lado bom das pessoas e da vida, né? Mas tudo isso são coisas que nós vamos deixando que adentrem o nosso íntimo e que muitas vezes nos conduzem no sentido da doença, né? Nos conduzem no sentido da desarmonia, porque a desarmonia vai ser o resultado do que nós cultivarmos no nosso íntimo. Então nós transitamos para a desarmonia, ou podemos transitar da desarmonia para a saúde, dependendo de como nós trabalhamos na nossa atitude mental, tanto a nível psíquico quanto a nível físico.
Muitas vezes nós estamos vivenciando um processo degenerativo fisicamente, uma doença que está se desenvolvendo, e podemos utilizar a nossa mente, podemos tratar daquela doença usando a nossa mente em nosso benefício, usando o poder da energia que a mente irradia a nosso benefício, a benefício da estruturação das células, do fortalecimento do sistema imunológico, do sistema nervoso, do sistema endócrino e assim por diante. Então, nós transitamos para a doença ou da doença para a saúde muito em função de como nós lidamos com a nossa mente, o que nós produzimos dentro de nós em termos mentais. Por isso que os conteúdos negativos do comportamento emocional, eles geram disritmias energéticas. O nosso comportamento negativo, ele produz disritmias energéticas que passam a desvitalizar os campos energéticos. Nós sabemos que nós temos o nosso organismo e que nós temos também meridianos de energia que percorrem o nosso corpo, Nós temos os chakras, os centros energéticos. Isso tudo tem sido motivo de pesquisa, motivo de estudos em vários profissionais da saúde. Então, nós sabemos que existe um campo energético e que esse campo energético, desvitalizando-se, ele ajuda a desvitalizar o corpo físico. E o ambiente orgânico desvitalizado é como uma porta aberta para os micro-organismos degenerativos. Porque, em primeiro lugar, existe o ambiente. Em segundo lugar, existem os agentes patológicos. Os micro-organismos, vírus, bactérias e assim por diante. Então, se o ambiente não favorece, esses micro-organismos vários, eles não se desenvolvem. Mas quando nós, ao preço do nosso desequilíbrio mental, emocional, energético e físico, nós acabamos abrindo espaço para a ação de micro-organismos patológicos. Então veja a importância das nossas emoções, a importância, a ascendência da nossa mente, mesmo sobre as contaminações. Porque nós temos dentro de nós infindáveis agentes patológicos. A nossa boca tem um monte de agentes patológicos, o nosso estômago e todo o nosso corpo existem e convivem dentro do nosso organismo uma porção de bacilos e vírus diferentes que normalmente não nos fazem mal. Por quê? Porque as defesas do organismo estão fortalecidas, porque a nossa mente está em relativo equilíbrio, o nosso emocional em relativo equilíbrio, e nós vamos conseguindo manter esse relativo equilíbrio também no corpo físico. Mas se algo mais grave surge no nosso comportamento mental, emocional, energético, muitas vezes começa a se desenvolver esses micro-organismos patológicos, E é muito importante, então, nós aquilatarmos do nosso comportamento, a nossa atitude mental diante da vida, a nossa atitude emocional diante da existência. É muito importante nós valorizarmos esses aspectos, estudarmos e compreendermos. Entre os vários fatores que nos prejudicam bastante, estão o amor possessivo, a angústia, o rancor, o ódio, entre outros. E nós vamos estudá-los, nós vamos refletir sobre eles, para que possamos então entender como que eles agem na nossa vida, causando patologias variadas, E o primeiro
problema que nós vamos estudar vai ser o amor possessivo, né? Que causa muitos problemas para para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde física, inclusive, né? Bom, nós podemos pensar assim, que, a princípio, a nossa mente desordenada, que passa a cultivar paixões, apegos excessivos em torno de pessoas e coisas, de modo a perder a visão da realidade, a se envolver emocionalmente de uma maneira fixa, ela perde o rumo. A mente que se deixa envolver nesse sentido perde o rumo. Aí você diria assim, mas a paixão não é o início do amor, né? Olha, muitas paixões que começam como paixões, muitas vezes se transformam ao longo do tempo em verdadeiro sentimento de amor, né? Em verdadeiro sentimento de doação, de respeito, de carinho, de ajuda mútua, de amizade, né? Esse é o amor verdadeiro, né? A paixão, nós não podemos dizer a princípio que é amor, né? A paixão nós não podemos dizer a princípio que é amor. O amor verdadeiro é aquele que vai se expressar, ao longo do tempo. E olha, muito mais em forma de doação do que em forma de expressão de desejos ou daquilo que a gente quer receber. Porque o amor, ele se doa, o amor verdadeiro, ele se doa. A paixão, ela tem muito a ver com aquilo que a gente quer receber, com os prazeres que a gente quer viver, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é simpática, porque ela é isso e aquilo, e eu quero isso para mim. A paixão tem muito a ver com isso, né? Então, daí o desejo envolve uma cota de desejos muito intensos, a paixão. Todos nós vivenciamos paixões ao longo da vida, né? Isso faz parte do aprendizado, faz parte das nossas experiências, né? Agora, nós temos que observar muitas vezes dos efeitos dessas paixões na nossa vida, né? E de como nós lidamos com essas paixões. Porque sempre que a gente se deixa envolver absolutamente por elas, a nossa mente perde o rumo. É como se fosse um cavalo muito potente que nós temos que ter as rédeas, porque se nós nos deixarmos levar por ele somente, muitas vezes acabamos correndo até perigos e correndo riscos que normalmente as pessoas não analisam desse modo, mas que nós, como psicólogo e no nosso consultório, a gente observa muitos efeitos negativos na vida de pessoas que se apaixonaram perdidamente. Perdidamente já dá uma ideia, né? Que a pessoa se perdeu no meio dessa paixão. E a mente perde o rumo, existe uma eclipse da razão, né? Quer dizer, a pessoa deixa até de raciocinar com a clareza necessária, né? Tem muitas pessoas que ao ouvir isso ficam revoltadas, né? Quando a gente fala da paixão e tal, ficam revoltadas porque são pessoas excessivamente emocionais e que geralmente se entregam perdidamente às paixões e que sofrem sem perceber muito em função disso, né? De serem extremamente emocionais e pouco racionais diante das situações. O racional e emocional nós temos que tratar com o equilíbrio necessário, né? Ora lançando mais da emoção, ora mais a razão, sabendo equilibrar essas duas forças. Agora, quando a gente só se entrega às emoções, nós passamos a ser escravos das emoções e não senhores da nossa própria vida, né? Então, a nossa mente desordenada, que perde o rumo, ela passa a se fixar neuroticamente, né? Passa a se fixar neuroticamente em torno de algo ou de alguém, né? Em que ela deseja, né? Que ela quer alguma coisa dessa pessoa. Então, muitas vezes expressa, inclusive, uma carência,
né? Expresso uma carência. Quando eu quero, eu estou sentindo falta de algo e eu me fixo neuroticamente em torno do objeto do meu desejo, né? E muitas vezes isso acaba respondendo por estados inarmônicos do nosso psiquismo, da nossa emoção e inclusive do nosso corpo, tá? Inclusive existe assim, a gente observa no consultório pessoas, existe uma síndrome, né? Uma síndrome da pessoa que se apaixona, muitas vezes até uma pessoa casada, com compromissos, né? Com família, com trabalho, tudo isso, se deixa apaixonar por uma outra pessoa que surge como um objeto idealizado, né? Até como uma fuga da realidade que a pessoa vive, que às vezes é uma realidade, dificuldades às vezes financeiras, dificuldade com a esposa ou com o marido, tal, e surge uma pessoa idealizada, que parece a princípio não ter defeitos, que parece ser a pessoa ideal para se viver, que com ela eu vou ser feliz e tal, e a pessoa muitas vezes acaba se deixando envolver pela paixão. Desculpa. Acaba se deixando envolver pela paixão. E nós percebemos que muitas vezes começa a surgir os pensamentos fixos, tá? A pessoa reclama depois no consultório que não consegue tirar a pessoa da cabeça, em todo lugar está pensando na pessoa, está trabalhando, está pensando, está estudando, está pensando, está em casa com a família e está pensando na pessoa. Isso começa a produzir angústia. Então, uma das características desse comportamento é o surgimento da angústia. Esse tipo de amor, entre aspas, essa paixão, é de formação angustiante, tá? Porque a pessoa muitas vezes sente o carinho pela esposa, pelos filhos, quer estar ali, não quer desfazer do casamento, começa a ficar em dúvida, né? Ele começa a se sentir dividido entre o seu desejo pela outra pessoa e entre o carinho e a vivência que tem em casa, né? Então isso produz angústia, produz muita angústia, né? E isso infelicita as pessoas que muitas vezes nos procuram, né? Um outro sintoma, a pessoa começa a não falar, não conversa no emprego, começa a afastar dos amigos, justamente porque está fixado naquele objeto de desejo, né? Objeto de desejo, vocês entendem, não estou falando de uma forma negativa, mas onde ele está investindo o seu desejo. Essa pessoa na qual ele está investindo o desejo, né? Então, ele começa a fugir, né, dos seus amigos, a não conversar mais em casa, a se isolar para ficar pensando na pessoa. Então, isso começa a gerar até problemas profissionais, geralmente, né? E as pessoas nos procuram bastante aflitas, né? Bastante necessitadas, desanimadas por sentir que o seu desejo está indo por um lado, né? Embora ele queira manter a família, queira manter o casamento e assim por diante. Então, sempre é uma situação que dá muito trabalho, né? Até a pessoa ir se reorganizando, saber o que ela realmente deseja, perceber que aquilo que está fazendo mal para ela deve ser revisto. A situação que está provocando esse mal-estar todo deve ser analisada, deve ser revista, né? Se é algo real de fato ou algo passageiro, né? Que só produz uma desestruturação e depois desaparece, deixando só os efeitos negativos. Toda fixação neurótica, toda fixação do pensamento deve nos colocar em estado de alerta. Toda fixação do nosso pensamento em torno de algo ou de alguém deve nos colocar em estado de alerta, o que já é um sinal negativo. Tá? A nossa mente, para estar em saúde, ela tem que ter flexibilidade, né? Nós temos que entrar no assunto, sair, entrar em outro,
né? Temos flexibilidade, leveza, para que possamos utilizar o nosso potencial mental, emocional, transitando nos vários papéis que nós representamos. O papel do profissional, o papel do marido, do pai ou do filho, do amigo, né? Nós temos que transitar por esses vários papéis. Quando nós começamos a fixar demasiadamente as nossas aspirações, os nossos desejos, a nossa expectativa em torno de algo ou de alguém, cuidado, né? Sinal de alerta, porque nós já estamos perdendo essa flexibilidade da nossa mente, né? E do nosso comportamento por consequência. Então, por isso que é importante sempre a autoanálise, né? Nós estamos nos autoanalisando com frequência. Porque a partir da autoobservação, da autoanálise, nós vamos ter sempre um senso crítico a respeito de nós mesmos. Não de nós ficarmos nos criticando negativamente, não é isso que eu estou falando, mas de nós estarmos analisando e avaliando como nós estamos vivendo. Avaliando, auto-observando o nosso comportamento emocional, o nosso comportamento mental. É como se nós precisássemos o tempo todo termos uma certa distância, temos um pedacinho de nós sempre observando a situação, sempre fora, né, observando de longe. Se nós tivéssemos sempre esse pedacinho de nós, né, observando o nosso comportamento, a nossa atitude, muitas coisas nós deixaríamos de fazer e muitas outras nós faríamos para o nosso bem-estar, né? Mas é a importância da autoobservação, da autoanálise. Nós falávamos que o amor possessivo, dominador, ele responde por grandes problemas no nosso comportamento emocional e também no nosso corpo físico, né? Porque o amor, né, as sensações de prazer, sensações imediatas do prazer que a gente pode sentir, né, os desejos, a satisfação dos desejos, as paixões, né, as paixões, né, que muitas vezes nos envolvem, elas são confundidas geralmente com o amor. Nós confundimos o amor verdadeiro com todas essas situações, né? E esse tipo de amor possessivo, apaixonado, né? O apaixonado aqui vocês entendam não de uma forma positiva, de uma forma negativa. Apaixonado como quem perde o senso, né? Como alguém que perde a razão, alguém que perde o senso crítico em torno desse amor, né? E ele se entrega absolutamente a esse amor, entre aspas, né? Isso se constitui o grande demolidor das estruturas celulares. O grande demolidor das estruturas celulares. Então, um dos grandes agentes que fazem mal para o nosso corpo, né, entre eles está o amor possessivo, o amor acelvajado, o amor dominador, né, pela força do desejo que ele se faz portador, né, pela força do desejo. É tão intenso isso mexe com todas as estruturas, isso mexe com o nosso campo energético, isso mexe pela força dos desejos que ele se faz portador, ele acaba atingindo todo o nosso organismo. Então, é preciso a gente tomar cuidado com esse tipo de amor, entre aspas, que não é o amor verdadeiro e que acaba gerando muitos transtornos para a nossa saúde física, né? E aqui a gente está falando do amor bruto, do amor acelvajado, do amor possessivo, né? Do amor que situa no desejo a sua maior aspiração, né? Que situa no desejo. A mulher que quer
aquele rapaz a todo custo, não importa o que for, ela perde o senso crítico, se submete, se humilha, né? E tudo em nome do amor, entre aspas, né? Que de amor mesmo muitas vezes não tem nada, né? Tem sim de paixão. Aqui nós estamos tratando do amor, entre aspas, mas do amor das pessoas ditas que amam demais, tá? O que eu não acho certo também falar isso, das pessoas que amam demais, mas eu tô, para ficar mais clara essa comparação, eu estou tratando das pessoas que normalmente frequentam grupos, né? Pessoas que amam demais e que talvez não exista o amor demais, né? Existe a paixão demais, existe a carência demais, existe a insegurança demais. Nós vamos falar sobre isso, né? Não propriamente o amor demais, porque o amor é bom, o amor é positivo, o amor liberta, né? O amor fortalece, o amor esclarece, o amor ilumina, o amor abranda, o amor acalma, o amor serena. Então não veja essa questão de amar demais, porque eu amo demais, não. Geralmente o que tem demais são os problemas emocionais, que inclusive acaba tisnando o amor, acaba prejudicando a manifestação do amor verdadeiro, né? E aí no caso, esse tipo de amor que nós estamos falando, já caindo mais no patológico, ele geralmente ele oculta frustrações pertinazes. Ele oculta frustrações que nós trazemos no íntimo. Frustrações da infância, da adolescência, quando nós não pudemos concretizar os nossos desejos, quando nós não tivemos oportunidade nem de manifestar os nossos desejos, quanto mais concretizá-los, né? E que não foram bem trabalhadas essas situações, né? Passamos por processos castradores e hoje trazemos essas frustrações, né? Esses conflitos íntimos da infância, da adolescência, né? Isso gera um mecanismo de transferência neurótica, em que nós depositamos na posse da pessoa amada, entre aspas, nós transferimos para essa pessoa os nossos conflitos, né? Nós queremos nos realizar através da posse dessa pessoa, através do domínio dessa pessoa, né? Então, vocês percebam que por trás dessa paixão, por trás desse amor, entre aspas, possessivo, nós vamos encontrar sim grandes conflitos íntimos, né? A nossa personalidade, muitas vezes atormentada, apegada ao amor-desejo, ao amor-sexo unicamente, tá? O sexo é uma coisa muito importante, inclusive para a saúde emocional, física. Então nós não vamos nem questionar essa questão, porque o sexo faz parte das possibilidades de realização que nós temos, tal. Agora, quando nós nos apegamos fixamente ao amor-desejo, ao amor-sexo, ao amor-posse, ao amor-ambição, aí nós realmente vamos nos envolvendo mais com essas fixações neuróticas. Nós vamos dando largas ao nosso desequilíbrio, né? E vamos nos deixando consumir por ele, né? Às vezes a pessoa desenvolve uma compulsão sexual, né? Não consegue se vincular pelo sentimento, ela só consegue enxergar o amor-sexo e sai por aí, né? Vamos dizer assim, em busca arcata de sexo somente, né? Não conseguiu vincular sentimento ao sexo, está desvinculado, ela vive só em função do órgão genital, né? E não consegue vincular isso ao coração, ao sentimento, ao afeto, né? O amor-posse, sentir que domina. Quantas pessoas, quantas mulheres vivem dominadas pelos maridos porque se deixaram dominar? E muitas vezes os maridos porque traziam inseguranças profundas,
né? Acabam vivendo ciúmes doentios. Acabam vivendo ciúmes doentios. O que é o ciúme? Senão a desconfiança das nossas próprias condições pessoais. A pessoa que é muito ciumenta, ela desconfia de si mesma. Então ela vê em todas as outras pessoas a possibilidade dela perder o objeto do seu amor, né? A sua companheira. Porque ele se sente sempre menos do que os outros. Se sente sempre aquém dos outros. Então os outros sempre são concorrentes potenciais a quem ele pode perder o amor da sua companheira a qualquer momento. Então a pessoa, através dessas inseguranças cultivadas, ela acaba vivenciando a situação do ciúme doentio. Desse ciúme que fica imaginando coisas que o outro está traindo, que o outro está fazendo e acontecendo, e muitas vezes nada mais é do que a expressão da nossa sombra, a expressão dos nossos conflitos, a expressão da nossa insegurança, né? O amor da ambição, né? Inclusive com relação a coisas, né? Quando a gente deposita tudo, a gente diz amar, eu amo meu carro, e só vive em função do carro, esquece até da família, esquece da esposa, só fica em função do carro, né? Arrumando o carro, consertando o carro. Isso é uma espécie de amor, entre aspas, né? Voltado para as coisas materiais, para os bens, né? E que também nos apaixona de tal modo que nós perdemos às vezes o senso crítico também, né? Por isso que não é só a pessoas, mas a coisas também, a situações também. Existem pessoas que amam o cargo que possuem e se fixa tão fortemente em torno desse cargo, dessa posição, do nome que possui, vamos dizer assim, que perde a capacidade de se autocriticar, de se autoanalisar, né? E passa a viver fixamente em torno desse objeto do seu amor, né? Então, é interessante que a pessoa que vive dessa forma, ela acaba fixando a sua identidade em torno do que ela deseja. A tal ponto, o que a gente quer dizer com isso? Nós passamos a não vermos a nós mesmos senão vinculados àquilo que a gente deseja. Ou seja, a minha identidade, quem eu sou, né? Eu não consigo ver separado daquilo que eu desejo. Isso é muito comum. É só a gente ver as músicas aí que são produzidas, né? Quando a pessoa fala assim, eu não consigo viver sem você não tem porquê, ou então sem você eu vou morrer. Sabe essas frases assim? Que os poetas e os cantores muitas vezes ficam ali repetindo, e acaba até ajudando a manter essa fixação na mente das pessoas. E essa atitude realmente de acreditar que a sua identidade não pode se desvincular do objeto do seu amor, né, sobre o qual ele se projeta inconscientemente, né? Então, a pessoa se fixa de tal forma que quando o outro não quer, quando o outro não aceita, quando o outro não deseja, a pessoa fica transtornada, né? E às vezes passa a ser agressivo com o objeto, entre aspas, do seu amor. Mas peraí, que amor que era esse? Que quando não é recíproco, quando não é recompensado, se volta com essa ira toda, com essa agressividade, né? Quando o marido ou a esposa fala assim, olha, se você se separar de mim, eu te mato. Se você se separar de mim, eu te mato, né? Que amor que é esse, gente? Isso é amor? Não é? Então, na verdade, era uma necessidade, era uma carência muito grande que nós estávamos projetando sobre a pessoa, que nós estávamos querendo receber algo em troca, né, do que nós estamos investindo na pessoa. E quando nós não temos isso, então aí vira
Aí é uma atitude egóica, né? Aí o ego quer destruir aquilo que ele não pode ter. Aí o nosso ego se volta contra a pessoa, né? O ego caprichoso, né? Dominador, ele quer aniquilar aquilo que ele não pode ter. Então, se a pessoa negou o nosso amor, ou o nosso interesse, vamos dizer assim, aí a gente quer aniquilar a pessoa. É por isso que muitas pessoas aí matam, né? Às vezes o ex-namorado vai e vê a ex-namorada com o outro, vai lá e mata os dois. Então, vocês entendem, gente, a gravidade disso? E como que nós precisamos lidar com as nossas emoções dentro de uma outra ótica, dentro de um outro ponto de vista, né? E vocês entendem como que nós temos chamado de amor atitudes e sentimentos e comportamentos que muitas vezes nada tem de amor, né? Mas tem sim de uma falta de autoconsciência muito grande nossa e da expressão da nossa sombra, né? Sempre quando a gente fica... Nós estávamos falando há pouco tempo, esses dias atrás, sobre o processo de maturidade afetiva, né, mental, moral, social, nós comentávamos, né? A expressão da infância dentro de nós. O ego caprichoso, né? O ego dominador, tudo isso, quando se mantém dentro de nós, faz com que nós tenhamos essa dependência psicológica das pessoas, né? O que nós queremos manipular o comportamento das pessoas, que queremos dominar o comportamento das pessoas, né? Isso não deixa de ser justamente a presença da infância dentro de nós, né? Dos caprichos que a gente ainda mantém no nosso íntimo, né? E que isso pode mudar através da reflexão, através da terapia bem conduzida, né, com um profissional que ajude a pessoa a perceber o equívoco que ela está entrando, né, que está produzindo. É perceber que o outro não é a razão da sua vida. Não é. O outro não é a razão da nossa vida. A razão da minha vida é eu mesmo. Sou eu mesmo. É a minha necessidade de aprender, de amadurecer, de ser feliz. Agora, quando a gente começa a vincular demasiadamente a nossa felicidade a ter da outra pessoa, a viver com ela, né? Quando nós começamos a vincular fixamente o nosso desejo nesse sentido, nós já estamos criando problemas para nós. Nós já estamos criando futuros problemas para nós, né? Porque nós vamos colocando o nosso desejo, né, de ter a pessoa como sendo o mais alto, a mais alta realização do nosso ser. E não é. Eu falo seguramente isso. Que ter alguém não é a mais alta realização do nosso ser. As mais altas realizações do nosso ser seriam nós conhecermos a nós mesmos e nós aprendemos a lidar com quem nós somos para realizar algo de bom na nossa vida e na vida daqueles que convivem conosco. Essa é a verdadeira realização, né? Talvez não seja para muitas pessoas, mas em termos de crescimento pessoal, em termos de amadurecimento, essa é a maior realização. Você se conhecer, você conhecer o seu universo interior e você aprender a lidar com a vida externa de uma forma positiva, né? De uma forma saudável, de uma forma harmoniosa, se tornando um agente útil no ambiente social que você vive. Não é isso que a gente tratava nos áudios anteriores? Inclusive, um momento culminante é o amadurecimento social. É quando você, equilibrado, né, harmonioso, saudável, você se sente com capacidade de fazer algo pelo bem das pessoas, né? Então, é um processo todo de amadurecimento. E que muitas vezes um processo terapêutico, bem conduzido, pode facilitar
para que você perceba que você está saindo do seu centro, né, o seu referencial, e está colocando o centro da sua vida no outro, que você está tentando dominar, controlar, né? E não é. Nós temos que trazer o centro de nós mesmos para nós, para o nosso eixo central. Temos que parar em nós mesmos. Por que a gente fica pensando só no outro? Fica pensando no outro, fica, né? E aí começa a sofrer, começa a sentir angústia. Por quê? Porque nós não estamos parando em nós mesmos. Nós acabamos grudando no outro. O outro se agiganta dentro de nós, né? O outro passa a crescer a tal ponto que pensar no outro se transforma o grande objetivo de todo dia, né? Ficar pensando, ficar imaginando, tal, e passa a dominar o nosso comportamento, né? Nós perdemos o referencial, né? Então, se nós perdemos alguém na nossa vida, né, porque não convive mais conosco, porque não nos quer mais, porque saiu de casa, ou aconteceu, né, um namorado que desfez o compromisso, alguma coisa, lembremos que esse é o momento, então, de você desinvestir a energia que você tinha investido nessa pessoa, desinvestir essa energia e trazê-la de volta para você. Isso é fundamental, né? Ao invés de você adoecer fisicamente, emocionalmente, entrar em depressão, tá? Desinvista a energia dessa pessoa. Desinvista e traga esse investimento para você. Traga esse investimento de volta, essa energia psíquica que você tinha colocado maciçamente no outro, sofrendo, tentando controlá-lo, né? Traga de volta para você, que é onde ela deve estar, né? E aproveite, faça ginástica, passeie, conheça outras pessoas, se autoconheça, né? Faça uma terapia, busque ajuda, busque algum apoio de um grupo, apoio, né, de uma religião, mas invista em você. Ame-se, né? Isso é amar-se. Então essa energia que você estava depositando todo no outro, o outro não quer mais, tudo bem, então desinvista, tira a energia, tira as expectativas que você tinha em torno dele ou dela e invista em você, né? Invista de um modo saudável, de um modo positivo e produtivo na sua vida, né? Isso com o tempo vai fazer com que a angústia desapareça, vai fazer com que a saúde retorne, a vontade de se alimentar, o gosto pela vida, né? Que às vezes você acabou perdendo o gosto pela vida, o gosto por estudar, o gosto por trabalhar, né? Isso tudo, à medida que você reinveste em você novamente, o gosto por tudo começa a voltar de novo, o sentido pela vida começa a voltar, né? A defesa imunológica começa a melhorar, né? Então tem uma frase que diz assim, que o descontrole é o que nós conseguimos por querer controlar a vida do outro. O descontrole é o que nós conseguimos por querermos controlar a vida do outro. Tá certo isso, né? Tá certo. Porque quando a gente sai do nosso eixo e fica só em função do outro, né, tentando controlar o outro, nós nos descontrolamos. Nos descontrolamos física, emocional e psiquicamente. A gente pode dizer que a gente perde o endereço de nós mesmos. Nós perdemos o endereço de nós mesmos, né? Então a gente tem que achar o endereço da gente mesmo, pararmos mais em nós e não ficarmos nos fixando no outro, né? Produzindo angústias, produzindo desânimos e assim por diante. Então nós vamos ficando por aqui. Espero que tenha sido útil. Essa questão, eu sei que vai dar muito pano para manga, essa questão das paixões, do amor. Muitas pessoas não recebem bem essa questão das paixões, até porque é muito moda, né? Você ser muito sentimental. Hoje em dia está na moda, né? As pessoas supervalorizam os sentimentos e não percebem que o sentimentalismo pode ser tão prejudicial
quanto a ausência dos sentimentos, né? O sentimentalismo pode ser tão prejudicial ou até mais do que a ausência dos sentimentos. Nós temos que achar um caminho do meio, né? Nós podemos ter gosto, sim, de trabalhar, né? Nos apaixonarmos pelo nosso trabalho, no sentido de gostarmos de trabalhar, de pegarmos um projeto e investirmos naquilo. Isso tudo é legal. Conhecemos uma pessoa nova e a gente tem aquela sensação, poxa, que coisa legal, que pessoa bonita, atraente, inteligente e tal. É normal nós nos apaixonarmos, né? Mas nós devemos também, ao mesmo tempo que a gente sente essa euforia, essa coisa nova surgindo, que nós não percamos o senso crítico, que nós não percamos o contato com a realidade, que nós tenhamos momentos de autoanálise, momentos de colocar o pé no chão e saber para onde que essa paixão está nos levando. Muitas vezes essa paixão, ela vai nos levar sim para conhecer a pessoa em profundidade, para nos relacionarmos mais intimamente, para investirmos saudavelmente na pessoa e ela também investir em nós. Quem sabe aí criarmos um vínculo mais profundo, quem sabe daí surgir até algo que possamos levar ao longo dos anos, né? Vai saber. Mas o importante é, junto com esse sentimento que nos envolve, nós não perdemos o nosso senso crítico, nós não perdemos a capacidade de nos auto-observar e de nos auto-analisar. Então, deixo aqui um forte abraço para você, para todos que estejam na sala. E qualquer coisa, vocês deixam na tela, a gente vai sugestões, né? E na medida do possível a gente vai procurando desfazer dúvidas e aproveitar as sugestões de vocês, tá bom? Então um beijo, fica com Deus.